Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pod Caia. Eu estou muito feliz, já chegamos a 1.000 seguidores. Vocês estão compartilhando, curtindo, comentando? Vocês já assistiram todos os episódios? Já viram quantas informações bacanas que nós trouxemos? Pois é. E tudo isso graças ao nosso patrocinador, Santa Caia. É uma associação sem fins lucrativos que une famílias junto com a cannabis para trazer qualidade de vida para nós todos. E você pode conferir essas informações através do nosso QR Code. Bom, gente, hoje eu estou muito feliz. Eu trouxe o Dr. Leopoldo, eu já conheço ele há algum tempo, e vocês vão adorar conhecer a história dele na medicina integral. Ele vai contar isso tudo para a gente. Pode se apresentar, doutor. Olá, Cláudia, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer, uma honra para mim estar aqui. Na verdade, Cláudia, eu acho que eu ainda não te contei, mas eu sou formado em odontologia também. Antes de fazer medicina, eu me graduei em odontologia. E no finalzinho da minha graduação de odonto, eu vinha lendo muitos materiais de filosofia oriental, de medicinas orientais, e eu fui percebendo no final da faculdade que eu estava me aproximando muito de temas médicos que estavam me trazendo um encantamento muito grande. Então, nesse final de faculdade, eu me dei conta do que eu estava me adentrando muito em temas médicos até que eu cheguei na faculdade de medicina. Então, eu já cheguei na faculdade de medicina com uma mentalidade, de abordagem ao ser humano diferenciada. Então, durante toda a faculdade, eu fiz um caminho em paralelo, estudando a medicina oficial, mas estudando outras práticas médicas também. No terceiro período de faculdade, eu estava fazendo formação em medicina ayurvédica, né, que é a medicina indiana. E foi a faculdade toda assim, questionando meus professores. Existe um termo muito empregado na faculdade de medicina, que é a idiopatia, né? Onde não se sabe as causas dos processos de adoecimento, e do outro lado eu estava tendo acesso a uma prática médica que se implicava em entender as verdadeiras raízes do adoecimento humano, e foi esse caminho paralelo desde então. Pude acessar professores que se tornaram mestres. Era um caminho muito autodidata. O professor falava para a gente comprar livro, a gente comprava, lia o livro, ele mandava comprar outro. Então foi assim a faculdade de medicina inteira. Mas eu optei por fazer o caminho que eu achava que seria o caminho ideal. Então eu continuei no mergulho da medicina alopática, né, da medicina convencional, fiz residência de clínica médica. Depois fiz residência de medicina de família e comunidade, trabalhei na saúde indígena, e até que há mais ou menos 4 anos eu dei start no Instituto Caterre de Medicina Integral, que finalmente foi o momento de eu botar em prática a medicina que eu acreditava, a medicina que eu estudei minha vida inteira. Então o Instituto Caterre hoje é um espaço que eu tenho para estar recebendo as pessoas para essa nova abordagem. E é um instituto em formação, um instituto em criação, em construção. Acho que onde eu quero chegar com esse instituto é na parte educacional também, né? Tanto de profissionais da saúde como a população que não é da área, né? Com informações, temas relacionados à saúde de uma forma integral. Doutor Leopoldo, conta para mim qual é a principal diferença entre a medicina tradicional e a medicina integrativa. Na verdade, são algumas diferenças, né? Eu acho que uma das diferenças principais é que a medicina integral é uma medicina centrada na pessoa, e a medicina oficial é uma medicina centrada na doença. É muito notório na faculdade de medicina. A gente estuda nos 2 primeiros anos de faculdade um pouquinho do conhecimento do corpo humano, e os últimos 4 anos de faculdade a gente só estuda doença.
A gente termina a faculdade de medicina, a gente vai para a residência médica e a gente segue estudando doença. Então, o profissional médico hoje, claro, não todos, mas ele é muito mais vinculado com a doença do que a saúde, do que com a vida. Então, ele é um elo que vai se perdendo, o elo da medicina com a saúde. E é um elo que, o outro elo que vai se fortalecendo é o elo da medicina com a doença. Então, acho que essa é uma primeira grande quebra de paradigma. A medicina centrada na pessoa. Quem é o paciente, ao invés de qual é a doença. Existe até uma frase clássica, né? O mais importante de saber qual doença o paciente tem é que paciente tem a doença. Então, essa é uma grande diferença da medicina integral para a medicina oficial. Uma outra diferença, a medicina integral, ela busca oferecer subsídios para que o organismo recupere a sua capacidade de autorregulação. A medicina oficial busca a qualquer custo supressão dos sintomas às custas de químicas estranhas ao organismo. Então, a medicina integral, ela busca compreender as verdadeiras raízes do adoecimento humano, né? Existe um médico alemão que ele comenta que não importa tanto para ele o nome da doença. O nome da doença é uma abstração. O que importa para ele é entender que movimento esse organismo está fazendo, né? Então, a medicina integral, ela se aproxima das verdadeiras causas do adoecimento humano. E a gente já entende alguns processos básicos que sustentam a vida e que em todo tipo de adoecimento crônico há alguma desregulação nesses processos. A gente comenta muito sobre intoxicação por toxinas ambientais, sejam elas metais pesados, resíduos de plástico e etc., disfunção do trato gastrointestinal, alteração da microbiota intestinal, desregulações hormonais, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, inflamação crônica, deficiências nutricionais. Então, para qualquer pessoa que lida com algum processo de adoecimento crônico, a gente olhando para essas raízes, alguma coisa a gente vai encontrar ali, na medida que a gente consiga ir trabalhando nessas raízes, há uma chance maior da gente estar ajudando essa pessoa na reversão desse processo de adoecimento crônico. Então, eu acho que essa é uma grande diferença da medicina integral para a medicina oficial. A gente não busca puramente a supressão dos sintomas. E falando de medicina integral, uma outra coisa bem bacana é o ecletismo terapêutico. A gente pensa em medicina como aquele gráfico de fatia de uma pizza. A medicina oficial ela é apenas uma fatia dessa pizza. Só que devido a todo o interesse da Big Pharma, né, do Big Poder, é impresso na cabeça do estudante de medicina que é apenas essa fatia que existe e que aquilo é a melhor coisa que a gente está fazendo e é a única coisa que serve. Mas não é bem assim. Existem diversas outras escolas de medicina com conhecimento de qualidade à nossa disposição para oferecer para a pessoa o melhor tratamento que ela precisa. Então, a medicina integrativa, vocês não aprendem na faculdade, quando estão estudando a medicina tradicional? Nada? Não. Há uma crescente no momento a partir de um movimento de alunos, de estudantes, formando ligas de medicina integrativa, buscando conhecer um pouco mais, né? Então, há um movimento desse por parte de alunos, mas isso dificilmente chega na grade curricular das faculdades de medicina. Apenas uma outra observação, na minha visão de abordagem integral, eu não excluo as medicações alopáticas. Pode ser que haja algum momento que eu realmente precise delas, e está tudo bem. A questão é que eu não vou utilizar os mesmos remédios que eu utilizo nas situações de emergência, de urgência e emergência, para o meu paciente no segundo momento em que ele já está estabilizado, ele está em casa. A medicina oficial, ela
utiliza os mesmos remédios que ela utiliza no setor de emergência, ela usa as mesmas medicações para o paciente que está em casa, em outro momento da doença. Já na recuperação. Já na recuperação. Então, apenas como exemplo, né? Se eu tenho um paciente que tem uma infecção respiratória, uma pneumonia, tá tudo bem eu oferecer um antibiótico para ele. Mas eu sei os danos que esses antibióticos trazem à nossa microbiota intestinal. O intestino ele é um órgão de extrema importância para o bom funcionamento desse nosso organismo. Eu tenho um professor que diz, quer saber o grau de saúde de uma pessoa? Olha como é que está o intestino dela. Porque o intestino, além de fazer a absorção, a digestão, a excreção dos alimentos, o intestino é nosso maior órgão imunológico. Então, todo o processo de imunodesregulação começa no intestino. O intestino, depois do sistema nervoso central, nosso maior órgão neurológico. Hoje a gente já está no conhecimento das pessoas, esse apelido que o intestino recebeu de segundo cérebro, o tamanho da rede nervosa que sai do sistema nervoso central para se comunicar com o intestino, ela é tão densa, tão complexa, quase como se fosse um prolongamento do cérebro. E o intestino também é um órgão endocrinológico, então é um órgão multifuncional. Se a tua saúde intestinal não está indo bem, é um sinal de que a gente precisa olhar com carinho, começar a cuidar, porque outras questões de saúde podem começar a aparecer. Então, voltando nesse exemplo do antibiótico, se eu dou antibiótico para uma pessoa no primeiro momento, porque ela teve uma infecção qualquer, no segundo momento eu vou cuidar desse intestino. Então, isso é a medicina integral. Eu vou minimizar os danos que esse antibiótico trouxe para a pessoa, vamos restaurar a barreira intestinal, vamos cuidar da microbiota intestinal para minimizar os danos que o antibiótico traz para esse sistema, para esse organismo. E o que hoje chamamos de medicina integral é o que a gente chamava antigamente de homeopatia? A homeopatia é uma escola médica que está dentro da medicina integral. A medicina integral ela é uma medicina eclética. Ela admite outros conhecimentos. A gente usa um conceito, né, que é a maleta do médico. O que o médico carrega com ele nessa maleta? Então, se eu carrego comigo na minha maleta os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, de repente, para determinado paciente, eu vou aplicar esse conhecimento. Se eu carrego na minha maleta conhecimentos da homeopatia, conhecimentos da medicina indiana, conhecimentos da medicina biológica alemã, da medicina nutricional, da medicina ortomolecular, eu vou poder oferecer para o meu paciente da medicina convencional. A cada etapa do momento de vida dele, um leque de opções. Então, eu vou poder ajudar ele da melhor forma possível. 1 minuto que eu quero falar com você. Você sabia que 60% da população brasileira vive com até um salário mínimo? Como é que essas pessoas podem ter acesso a cannabis medicinal se uma consulta gira em torno de R$300? O óleo, mais ou menos R$500. Mas para isso tem a Santa Caia, que é o nosso patrocinador, Associação de Apoio a Pacientes e Pesquisa de Cannabis Medicinal. E sabe para que é isso? Para facilitar o seu acesso no tratamento com cannabis. E como que a cannabis entra nessa história da medicina integrativa? É muito interessante essa pergunta, Cláudia, porque durante todo esse tempo de estudo, de faculdade, de residência, ainda nos meus estudos de medicina integral, eu nunca havia ouvido falar sobre o sistema endocannabinoide. Então, conhecer sobre o sistema endocannabinoide é um divisor de águas na vida de qualquer profissional de saúde, porque a gente há uma necessidade muito grande de adicionar nos livros médicos, nos livros de fisiologia médicos, o sistema endocannabinoide. Então, havia uma lacuna muito grande na minha prática. Haviam respostas que eu ainda não tinha, havia resultados clínicos que eu ainda não tinha. E quando eu comecei a trabalhar com a cannabis, foi assim um recurso com um valor muito grande na minha prática.
como o sistema endocannabinoide está distribuído amplamente por todo o organismo, e o sistema endocannabinoide é um sistema de regulação, a partir do momento que a gente consegue tonificar esse sistema com a ajuda dos extratos da cannabis sativa, né, a gente começa a ter respostas terapêuticas muito impressionantes, respostas, pessoas que vinham em sofrimento por muitos anos, na medida que a gente consegue restaurar esse sistema de comunicação, que é o sistema endocannabinoide, na medida que a gente consegue tonificar esse sistema, a pessoa consegue resgatar essa autorregulação e melhora dos sintomas. Então, eu sou muito grato por ter tido acesso a esse conhecimento, por conhecer o sistema endocannabinoide. Doutor Leopoldo, vamos falar de ansiedade. Eu estou com um dado aqui de uma pesquisa que fala que os casos de ansiedade aumentaram de 15,3 para 18,5 entre 2020 e 2023. O que você atribui a esse crescimento? Certo, Cláudia. Bom, estamos vivendo em um mundo cada vez mais ansiogênico, né? Claro que isso se deve a fatores socioeconômicos, culturais. A gente acabou de vivenciar uma pandemia, a gente tem noticiários de possíveis novas pandemias, né? A gente tem noticiários sobre guerras ao redor do mundo, sobre catástrofes naturais, índices de violência em crescente, a economia que oscila. Então, tudo isso faz com que, na população, de uma forma em geral, a gente fique cada vez mais ansioso. Existem questões relacionadas também à hiperconectividade da vida, né? As informações chegam cada vez mais rápidas, as pessoas nos cobram cada vez mais de responder as mensagens mais rápidas, muito conteúdo que chega para a gente, então tudo isso a gente não consegue acompanhar. Outros fatores, tudo isso gera estresse, né, que gera ansiedade. Então, eu acredito que essa crescente de incidência de ansiedade na população de uma forma geral se deve a tudo isso. O momento que nós estamos vivendo, né? Um momento que a gente vive. E existe também uma parte dessas pessoas que são mães atípicas, cuidadoras. Eu mesma sou uma pessoa que comecei a usar cannabis depois que eu descobri que servia para ansiedade. Eu desenvolvi um quadro de ansiedade muito importante depois que eu comecei a cuidar da minha mãe. Eu tinha crise de ansiedade na hora de dormir, porque eu não sabia como seria o meu dia seguinte. E a cannabis foi fundamental para mim, para resolver essa ansiedade. Não só sobre isso, mas também fibromialgia, insônia. Foi divisor de águas na minha vida. Isso deve acontecer muito, né? Com outras pessoas que cuidam, né? Porque a mulher cuida da casa, dos filhos, dos pais, e a questão das mães atípicas. Sim. A gente sabe que é muito frequente de acontecer no cuidado com crianças e adolescentes e até mesmo adultos, né? No espectro do autismo, a gente acompanha mães, muitas vezes mães sozinhas, envolvidas no cuidado, sem a presença dos pais, e isso demanda muita energia dessas mães, e com certeza a gente não tem, a nível de saúde pública, equipamentos de saúde para oferecer tanto suporte para a pessoa do espectro do autista e, com certeza, para os seus familiares, né? A gente sabe que a incidência de diagnósticos de novos casos de autismo vem numa crescente. Em 2022, o CDC dos Estados Unidos ele trouxe uma atualização de que a cada 44 crianças
nascidas, uma era diagnosticada com autismo. Ano passado a gente teve uma atualização dessa epidemiologia, né, dessa estatística. Agora, a cada 36 crianças nascidas, uma acaba recebendo um diagnóstico de autismo. Então, assim, é um tema que merece muita atenção, merece muito acolhimento, merece muita informação. Muito importante que os equipamentos de saúde pública desenvolvam recursos para lidar com as famílias autistas, né? Recursos para a inclusão dessas famílias, né? Tanto no ensino escolar, mas também como fora da escola. Essas crianças precisam acessar as terapias comportamentais, elas precisam acessar os outros profissionais de saúde, como fonoaudiologista, nutricionista, os psicólogos, terapeutas ocupacionais, os psicopedagogos, os professores de arte e terapia. Então, a gente precisa desenvolver equipamentos para poder lidar com essa população. E eu me refiro tanto às pessoas com o diagnóstico do espectro, como também os seus familiares. Desde levar a informação, como também acolher essas mães nas necessidades individuais de cada um. Mães e pais e toda a família autista. Verdade, é uma doença da família, né? Porque uma criança dentro da sua casa que tenha um transtorno afeta a família inteira, né? Eu já vi famílias, quando eu era criança, eu convivi com uma criança que tinha autismo e tinha outras comorbidades neurológicas, né? E, nossa, a família era toda desestruturada. A criança era bem difícil e faltou isso, né? Naquela época, imagina. E não acompanhou, né? A gente sabe que hoje ainda existe essa deficiência de cuidar da família, o acolhimento da família. A gente ainda busca as escolas, né? A gente ainda busca escola que atenda uma criança autista e que acolha a família, porque não adianta ser só inclusiva com uma criança. E a família inteira precisa desse acolhimento, dessa inclusão. Né? Exatamente, Cláudia. A gente vê em famílias que têm a condição, famílias bem estruturadas, casais conscientes do processo, a gente vê como que para eles é difícil de lidar. Imagina famílias em que a mãe é sozinha, em que a criança não tem acesso a outras terapias, que para acessar um serviço de saúde é uma demora enorme. Então, realmente é muito delicado e a gente precisa equipar a saúde pública para estar recebendo essas famílias. E como é que vai conseguir isso? Políticas públicas? Políticas públicas de saúde. O que eu vejo acontecer são instituições ONGs, né, não governamentais, a partir de trabalho voluntário, recebendo esses pacientes, recebendo essas pessoas e essas famílias a partir de trabalho voluntário. Porque na saúde pública, para uma criança chegar a um serviço de fonoaudiologia, de terapia ABA, de psicopedagogia, é muito difícil. Na grande maioria das vezes, elas não conseguem e acabam não recebendo os cuidados que eles têm direito de receber. Eu tenho um neto de 9 anos, ele é autista, grau de suporte 1. Mas, apesar dele ser totalmente, tem autonomia, desenvolve todas as funções muito bem, ele tem alguns momentos que ele se descontrola, né? Então, ele tem questões sensoriais, ele tem MET-Down, ele se descontrola. Então, assim, você, com a sua experiência com crianças autistas, você tem percebido melhoras no comportamento, principalmente nas crianças de grau de suporte 1, 2, crianças que ainda são não verbais? Qual a sua experiência com o uso da cannabis, a melhora dessas crianças? Certo. Cláudia, a gente sempre traz para as famílias que o número 1, 2, 3, 4 do tratamento são as medidas comportamentais.
né? Então, isso a gente reforça muito. A gente incentiva muito que essa criança acesse as terapias comportamentais. E aí a gente dá o start com o uso medicinal da cannabis. A gente sabe que cada pessoa tem a sua dose, cada pessoa tem sua resposta, e a nossa máxima é começar devagar, na menor dose possível, e fazendo ajuste de dose devagar. O que eu percebo muito nos primeiros momentos da terapia, a partir do relato dos familiares, é uma redução de ansiedade. Redução de ansiedade é bem presente no começo da terapia. Redução dos episódios de autoagressão e heteroagressão, quando agride outras pessoas. Isso chama muita atenção. Ainda que a criança se mantenha num estado mais agitado, ainda que ela não tenha questões relacionadas à agitação, eu percebo muito essa redução de ansiedade, redução dos quadros de agressividade. Agora, as respostas são muito variadas, né? Eu observo as crianças melhorando a regulação do sono, começando, isso é muito comum também, começando a compreender melhor os comandos dos pais, aceitar melhor os comandos dos pais. Eu observo muito a criança começa a aceitar alguns alimentos que ela não aceitava antes. Seletividade alimentar. Isso. Você percebe mudança? Observa. Os pais sempre comentam, olha, está aceitando mais tal alimento, ele não comia isso antes, agora está aceitando. Regulação do apetite também. Regulação do apetite. Agora, é sempre uma caixinha de surpresas, Cláudia, porque a gente não trata o sintoma, a gente trata a pessoa. E a gente sabe que as pessoas com diagnóstico de autismo, elas têm uma desregulação no tônus do sistema endocannabinoide. Então, a partir do momento que a gente começa a tonificar esse sistema, restaurar a função do sistema, a apresentação clínica do paciente, ela é muito variada. Então, é sempre uma caixinha de surpresa. Como eu comentei com você antes da gente começar o podcast, eu tive a oportunidade de presenciar uma criança de 11 anos, a vida toda não verbal. Apesar dela encontrar a forma dela de se comunicar, ela não expressava a linguagem. E bem no comecinho da terapia, um belo dia, ela chega para a mãe dela e diz, mamãe, eu quero água. Então, esse foi um caso bem interessante que eu tive a oportunidade de presenciar. Deixar claro que, para quem está nos escutando, que isso não acontece o tempo todo, mas é essa caixinha de surpresa que aparece na medida do tempo que a gente vai tonificando o sistema endocannabinoide. Então, as respostas são muito variadas. Mas, resumindo tua pergunta, o que eu vejo muito, redução de agitação, redução de agressividade, redução de ansiedade, melhor compreensão dos comandos dos pais, né? Melhor aceitação dos comandos. Geralmente, essas evoluções são bem perceptíveis. Bacana. Eu não posso deixar de comentar nessa questão da fala. A minha mãe, você já atendeu, né? Ela tem Alzheimer e depois da cirurgia, quando ela fraturou o fêmur, ela voltou para casa e não falava mais, ela só gritava. Gritava, gritava, gritava. E eu fiquei muito, muito perturbada, a família inteira, né? Porque ela gritava da hora que ela acordava até a hora de dormir. E ela tomava só o CBD. E aí, a gente conversando, vamos introduzir o THC, porque talvez melhore. E foi, assim, uma melhora impressionante. Hoje a mamãe, ela ainda grita, porque ela tem afasia grave, então ela não consegue se comunicar 100%, mas ela consegue ter uma concentração de, se eu passar por aqui, ela fala, onde você vai, minha filha? Senta aqui. Se eu estiver sentada e levantar, vai aonde? Ela chega para a cuidadora, quando está na hora dela ir embora, ela fala, você vai embora? Tudo bem, ela não fala 100% o tempo todo, porque ela não tem mais essa fala, não consegue mais se comunicar tão bem. Mas depois do THC, ela voltou a falar. Então, assim,
Para mim, nossa, é muito impressionante essa resposta, né? Foi assim um divisor de águas ela ter entrado com THC, porque o CBD ela já usava há 4 anos, né? Aliás, vai fazer 5 anos agora em setembro que ela só usa cannabis. É muito interessante, porque, novamente, cada paciente tem sua dose, cada paciente tem a sua resposta, e cada paciente vai ter uma resposta particular a determinado canabinoide, né? Então, um exemplo na regulação do sono, né? Muitas pessoas regulam o sono usando o canabidiol, porque uma das grandes questões relacionadas à insônia é porque a pessoa chega no momento da noite com níveis de adrenalina e noradrenalina circulantes mais elevados. Ela passa o dia estressada, né? Então ela chega no período da noite com níveis de adrenalina mais elevados, e a gente, quando está sob adrenalina, a gente não dorme, né? A gente está no modo luta e fuga, né? Uma hiperativação do tônus do sistema nervoso autônomo simpático, luta e fuga, a gente não dorme. Mas essa pessoa, quando começa a tomar o CBD durante o dia, quando ela começa a regular essa dança de neurotransmissor durante o dia, finalmente ela consegue dormir à noite e ela consegue regular o sono de forma satisfatória com o canabidiol. Mas tem outras pessoas que vão precisar do THC à noite para finalmente conseguir pegar no sono. Juntos, o CBD mais o THC. Então, depende. É comum acontecer para determinadas pessoas, por exemplo, pacientes com síndromes demenciais. Eu faço o CBD durante o dia, que o CBD, na real, o CBD ele é mais pró-vigília, né? Ele deixa a gente mais antenado, né? Mais conectado, e o THC ele é melhor indutor do sono. Então eu uso o CBD durante o dia e dou o THC à noite, né? Agora tudo isso na base do teste, né? A gente não tem um manual de instrução, apesar de já haverem testes genéticos, a gente vem se aproximando disso, ainda é muito na base do teste, né? Você faz crianças autistas, já aconteceu comigo, de eu oferecer o canabidiol de noite e a criança não dormir. Então tive que recuar o horário da tomada do óleo no final da tarde, tirar ele mais do horário próximo de dormir, antecipar essa tomada para a criança conseguir dormir à noite. Então, cada ser na sua individualidade. No caso da Francisquinha, né, que usou por muito tempo o canabidiol, conseguiu as evoluções dela com o canabidiol, conseguiu desmamar outras medicações. Quando a gente ofereceu o THC para ela, ativou os receptores CB1, outra circuitaria neural que é extremamente complexa, e ela ou porque ela conseguiu dar uma relaxada, ou porque ativou. Eu acho que ela consegue se concentrar, porque quando ela só conseguia gritar, eu acho que ela queria falar, mas não sabia que conseguia falar. Então ela gritava, somente gritava. Quando eu entrei com o THC, ela conseguiu dar uma acalmada, talvez até do nível de ansiedade também, ela conseguiu dar uma acalmada e começou a perceber que ela conseguia. Lógico que também eu entrei com a fono, que a gente exercita o tempo todo, não só junto com a fono, mas eu exercito o tempo todo a linguagem, falando, cantando. E hoje ela já fala, né? Ainda é uma fala desconexa, porque ela tem uma afasia, isso a gente sabe que não é a cura, né? É qualidade de vida. O que eu quero é que ela fique bem, parou de gritar. Porque até para ela, gritar o dia inteiro era um sofrimento. Chegava no final do dia, ela estava exausta, rouca, e acabou. Isso acabou. Ela ainda grita quando ela está irritada, na síndrome do pôr do sol, quando precisa ir ao banheiro, né, fazer necessidade, ela não entende a sensação, então ela grita, e só. Quando está fazendo fisioterapia, ela grita, bate, porque está incomodando ela, está mexendo no corpo dela. Mas fora isso, ela não grita mais. Muito interessante, né? A resposta individual de cada pessoa. E é bacana porque você fala aí que a gente precisa pensar que tem que ter um ajuste, né? A mamãe já trocou de óleos várias vezes, a posologia também, porque tem que ser ajustado, né? Se não está funcionando, eu vejo muita gente falar comigo, para minha mãe não funcionou, mas eu falo, mas por quê? Quantas gotas ela tomava? Tentou o ajuste? Porque ela ficava agitada, mas aí tem que falar com o médico. Se ela fica agitada, ele vai diminuir e vai mudar, porque tem que ser, cada organismo é único, né? Então tem que ter um ajuste individual.
Muitas vezes as pessoas perguntam, Cláudia, quantas gotas sua mãe toma? Eu não falo, porque eu falo, gente, é individual, não adianta eu falar quantas gotas. Aquelas gotas é apropriada para o estágio de demência da minha mãe. Para o seu familiar já não é igual, né? Exato, Cláudia. É muito importante alinhar as expectativas, né, com os familiares, né? Eles, às vezes, começam a terapia com uma alta expectativa de que aquilo vai curar, de que aquilo vai fazer uma revolução na vida da pessoa. Não é bem assim, né? É uma terapia que exige um tempo de adaptação, exige um tempo para a gente entender os movimentos que aquele organismo faz, né? Existe um tempo de educação do familiar, né? O familiar lida com o próprio processo de ver a outra pessoa vivenciando o adoecimento, o processo de negação, né? O confronto com aquele familiar. Então, tudo isso interfere na boa evolução do paciente. Mas, com certeza, a gente brincava na atenção primária que o item mais prescrito pelo profissional de saúde na atenção primária é o retorno do paciente, porque as pessoas chegavam no primeiro dia de sintoma, de qualquer condição, e no primeiro dia de sintoma é muito difícil para a gente fazer diagnóstico, né? A pessoa tinha febre, mas tinha febre da onde? A garganta tá tudo bem, o ouvido tá tudo bem, não tem nenhum corte, não tem nenhuma infecção de pele, não sei de onde está vindo essa febre. Volto daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias a pessoa voltava com o ouvido inflamado. Então era daqui que estava vindo a febre. E o profissional de saúde, o médico e o paciente que se disponibiliza a fazer uso medicinal da cannabis, eles têm que ter a consciência de que o retorno é muito importante, que o feedback é muito importante, que se isso não acontecer, as chances da gente ter falha no tratamento aumentam, né? Justamente por conta disso, da individualidade de cada pessoa, né? Da dose individual, do número de tomadas, do canabinoide. Então, o retorno é um item essencial para boa condução desse trabalho com o uso medicinal da cannabis. Bom, doutor, vamos falar um pouquinho do THC, né? Eu sei que para mim foi ótimo, mas existe um medo, né? O THC tem um mito de trazer uma onda e que faz mal e que é coisa do diabo. Existe, né? Então, algumas mães até evitam. Se a gente falar que precisa, não, mas eu não quero dar THC, principalmente para crianças. Vai viciar. Fala um pouquinho da sua experiência, como tem sido a introdução do THC nessas crianças e nas mães, principalmente, como elas entendem isso? Boa, Cláudia. Na verdade, a cannabis é a mesma coisa que maconha. É uma planta muito rica. É uma planta que tem mais de 100 fitoquímicos ativos. Os mais comuns, os mais estudados até o momento, é o canabidiol e o THC. A gente conhece outros canabinoides, mas eu vou trazendo essa explicação mais baseada no canabidiol, que é a mesma coisa que o CBD e o THC. O canabidiol, ele é uma substância da planta que ele tem ação no sistema nervoso central, mas ele não leva esse efeito colateral, que seria a brisa, a onda. O canabidiol, ele não faz isso, tá? O canabidiol, ele se liga amplamente a nível do sistema nervoso central, mas ele também se liga amplamente no nosso sistema imunológico. A nível de sistema nervoso central, o canabidiol ele se liga no sistema imune do sistema nervoso central e com isso ele reduz a neuroinflamação. É por isso que pessoas com questões neurodegenerativas vêm se beneficiando muito do uso do canabidiol, porque ele reduz tanto a neuroinflamação como a inflamação do organismo de uma forma em geral. O THC, ele é o componente da planta que, quando em doses elevadas, ele pode levar a esse efeito de psicoatividade que leva à brisa, à onda. Isso é um efeito que acontece realmente com o THC, mas apenas em doses elevadas.
A gente tem o conhecimento do efeito bifásico do THC. O que isso significa? A depender da dose, o THC ele tem efeitos completamente opostos. O THC em dose baixa, em microdoses de THC, o THC ele tem a propriedade de estimular o nascimento de novos neurônios, estimular a formação de novas conexões neurais. Ele ajuda no fenômeno da neuroplasticidade, que é basicamente a forma como o sistema nervoso central se adapta ao estresse. Então, o THC em dose baixa ele é muito interessante. Já o THC em dose alta pode levar a lesão e morte neuronal, porque ele induz a uma liberação muito grande de um neurotransmissor chamado glutamato, que leva à hiperexcitação neuronal, e esse neurônio pode entrar em degeneração. Quando a gente faz um acompanhamento com o uso medicinal da cannabis, a gente não trabalha com altas doses de THC, a gente sempre trabalha com dose baixinha de THC. Seja em óleos equilibrados, ou seja, que tem na mesma proporção o CBD e o THC, seja em extratos, até mesmo em extratos ricos em THC, a gente não utiliza doses elevadas, porque a gente conhece possíveis efeitos, indesejáveis naquele momento. Então, na prática clínica, a gente trabalha apenas com dose baixa de THC. E a gente sabe que esses mais de 100 fitoquímicos presentes na planta, como eu citei, eles trabalham em sinergismo. Então, potencializa a ação do outro. E eles trabalhando em conjunto, a gente consegue utilizar doses baixas da medicação, tanto de CBD quanto de THC. Quando a gente trabalha com canabinoide isolado, eu praticamente nunca prescrevi um extrato de cannabis com um CBD isolado, a gente precisa de doses muito mais altas de CBD para chegar no mesmo resultado. Só que na medida do momento que a gente precisa de doses mais altas de canabidiol, aumentam as chances da gente ter possíveis efeitos colaterais dessa dose mais alta. Né? Muitas vezes pessoas utilizam os extratos de cannabis, né, os derivados da cannabis, eles são metabolizados no fígado. Às vezes são pessoas que usam polifarmácia e usam outras medicações que são também metabolizadas no fígado. Então, o ideal é a gente trabalhar com extratos integrais, que a gente chama de full spectrum, né, em dose mais baixa possível. Em relação a esse trabalho da cannabis com o autismo, os maiores estudos que a gente tem nessa temática utilizaram extratos full spectrum, ou seja, eles tinham predominância de canabidiol, eram extratos full spectrum com predominância de canabidiol, mas também tinham THC em dose bem baixinha. E foi comprovadamente, chegamos à conclusão que são medicações seguras que podem ser oferecidas, inclusive, para as crianças. Então, a gente não precisa ter medo do THC. A gente precisa estar juntos com um profissional que conhece, que entende a prática, para estar oferecendo o melhor extrato de cannabis, seja para uma criança, para um adolescente, para um adulto ou para um idoso. Então, todos os óleos full spectrum, ele tem uma dosagem pequena de THC. Apesar dele ser full, que é da planta inteira, o que entra de THC é pouco, que não vai interferir em nenhum efeito colateral. Exatamente, Cláudia. É importante o profissional e a pessoa que está fazendo uso da medicação conhecer qual óleo a gente está trabalhando, né? Porque na maioria das vezes a gente tem óleos full spectrum, ou seja, que tem todos os componentes da planta, com predominância de canabidiol, mas com menos de 0,2%, menos de 0,3% de THC. Então é uma microdosagem que com toda certeza não vai oferecer nenhum tipo de efeito colateral para quem está usando essa medicação. Mesmo que a pessoa tome uma dose maior? Mesmo que a pessoa tome uma dose maior desse extrato full spectrum, a quantidade de THC é muito pequena
e não, com certeza não trará nenhum efeito colateral. Viu, gente? THC não é um bicho-papão. Não precisamos ter medo. Precisamos ter acompanhamento médico. Inclusive, Cláudia, quando a gente começou a trabalhar com o uso medicinal da cannabis, seja na epilepsia, seja no autismo, no cuidado do paciente oncológico, lá no comecinho não haviam extratos ricos em canabidiol. O que a gente conseguia acessar de forma mais fácil, mais rápida, eram extratos ricos em THC. Então, os primeiros pacientes tratados com a cannabis nas síndromes epilépticas, até mesmo no autismo, essas crianças, a gente utilizava extratos ricos em THC para elas, em doses extremamente baixas, mas eram os extratos que tinham. Então, os primeiros bons resultados nessa prática, a gente começou a colher a partir de extratos ricos em THC. Entendi. Continuando sobre efeitos colaterais, eu sinto que esse medo, né, dos efeitos colaterais de THC, de CBD, isso não acontece com os alopáticos, né? A gente toma um monte de coisa e ninguém quer saber o que vai acontecer com o meu fígado, com o meu pâncreas, com o meu coração. Por que isso, né? Os médicos prescrevem as medicações de uma forma tão tranquila que as pessoas, quando recebem essas prescrições, acabam que não tomam conhecimento dos potenciais de gravidade, de danos, de efeitos colaterais que essas medicações podem trazer. A gente está hoje conversando bastante sobre autismo. As medicações aprovadas pelo FDA, no contexto de controle sintomático, quando necessário, são medicações extremamente tóxicas. Estou falando da risperidona, que é um antipsicótico, que leva a aumento do apetite, que leva ao aumento do peso, à obesidade, que leva a diabetes, que leva a hipertensão, que leva a doença cardiovascular, a síndrome metabólica, que leva a alteração, disfunção cognitiva, disfunção de motricidade. Então, são medicações com potenciais de toxicidade muito elevados. E a gente precisa estar olhando para isso também e buscando alternativas com um perfil de toxicidade muito menor, como é, por exemplo, o caso de extratos ricos em canabidiol, por exemplo, full spectrum, ricos em canabidiol. Eu tenho, na minha prática, experiências de desmamar risperidona de criança, e a criança, sem fazer dieta nenhuma, perder 15 quilos, 10 quilos, 15 quilos. Então, são medicações extremamente prejudiciais à saúde do indivíduo. Doutor, nós falamos do risperidona, que é muito comum ser usado em autismo, mas existem outras medicações que também causam efeitos colaterais muito ruins para as crianças autistas. E fala um pouquinho desses remédios e como que você consegue fazer o desmame deles. Certo. Cláudia, essas medicações, elas são puramente para controle de sintomas, né? Eles não resgatam funcionalidade do paciente. Então, eu citei a risperidona, tem o aripiprazol, que também é um antipsicótico, que também pode levar a um rol de efeitos colaterais bem semelhantes a da risperidona. A gente vê o uso de antidepressivos, né? Existe anticonvulsivantes, que são ditos estabilizadores do humor, como, por exemplo, o ácido valproico, que é uma medicação com uma alta probabilidade de gerar hepatotoxicidade, alteração de níveis de células do sangue, por exemplo, plaquetas, células brancas, que são os leucócitos. Então, essas são as principais medicações utilizadas no controle sintomático de pacientes com autismo. Todas elas com
alta toxicidade e uma série de gamas de efeitos colaterais a nível gastrointestinal, a nível celular, a nível hepático, a nível de sistema nervoso central, né, com lentificação de pensamento, embotamento mental, prejuízo na psicomotricidade. Então, são medicações que hoje a gente tem a possibilidade de oferecer algo com um rol de efeitos colaterais muito menor, como os extratos de cannabis. Eu creio que a gente pode estar utilizando como uma primeira opção de tratamento nesses pacientes. E quando eles já estão tão intoxicados com essas medicações, como é que você consegue fazer o desmame? Certo. Todo desmame de medicação psicotrópica, ou seja, medicações que atuam no sistema nervoso central, eles devem ser feitos de forma lenta e gradual. Eu sempre passo para os familiares a informação de que nós vamos fazer o desmame juntos. Não faça o desmame sem a minha participação, né? Vamos fazer isso juntos. Há um anseio muito grande dos familiares para retirar logo as medicações alopáticas, mas isso é um processo, né? É um processo de desintoxicação, né? A gente tem que fazer esse processo de forma lenta e gradual. Então, geralmente, Cláudia, na prática clínica, eu começo os extratos de cannabis em dose baixa, avalio qual é a medicação mais pertinente para iniciar o desmame, porque às vezes as crianças chegam usando 4 classes de remédios diferentes. Então, eu faço a escolha de qual medicação eu vou dar o pontapé inicial no desmame e vou desmamando de forma lenta e gradual. E é interessante comentar que a criança ela vai atravessando processos durante esse desmame, né? A gente pode observar uma nova estereotipia surgindo. Eu tenho um caso muito interessante de uma criança que usava 4 medicamentos, era um nível de suporte altíssimo, a criança não frequentava a escola, a criança ela fugia de casa, a vizinhança toda conhecia a criança, ela se autoagredia de forma severa, ela agredia os pais, ela apontava faca para os pais, era um caso muito delicado. E quando eu a conheci, ela estava usando 4 medicações. Eu não me lembro de cabeça agora, mas a mãe comentou comigo que ela já tinha tomado todos os remédios da psiquiatria. E ela utilizava 4 remédios nesse estado clínico que eu comentei. A gente começou, além desses 4, o extrato de cannabis, full spectrum, rico em canabidiol, e fomos desmamando devagarzinho, dose por dose, medicação por medicação, e ela foi atravessando um processo muito, muito peculiar, porque de repente ela começou a apresentar coceira na cabeça, coisa que ela nunca tinha feito. De repente ela começou a só querer andar pelada, sem roupa, coisa que isso não acontecia. De repente ela começou a ter uma questão com limpeza, que também isso nunca tinha acontecido, mas ao mesmo tempo ela dava para a gente bons sinais, reduzindo a agitação, não agredia mais os familiares, começava a compreender melhor os comandos, começou a dormir melhor. Então ela foi trazendo para a gente os pontos positivos desse processo. Ainda que outras estereotipias vinham se apresentando, ela foi vivenciando cada desmame no tempo dela. Atualmente, ela usa apenas extrato de cannabis, full spectrum, rico em canabidiol. Ela voltou para a escola, ela se comunica, ela deixou o cabelo crescer, que antes ela não deixava, ela sempre cortava curtinho. O pai dela consegue levar ela para estádio de futebol, para assistir jogo de time de futebol. Uma criança totalmente funcional, livre dessas medicações, fazendo uso apenas da cannabis medicinal. Eu sei que o desmame é individual, mas quando você fala lento, processo lento, você fala o quê? 1 mês, 2?
Cada caso é um caso, Cláudio. Depende do nível de toxicidade que essa pessoa está, né? Porque às vezes são anos de uso de antidepressivo, de antipsicótico, trazendo para a população mais idosa, né? De benzodiazepínico. Então, assim, cada pessoa tem o seu tempo de desmame, né? E outros fatores vão influenciar nisso, né? Como que é a situação familiar, né? Como que no caso das crianças, né? Se ela consegue ter acesso a outras terapias, tudo isso vai influenciar, né? Mas o tempo de desmame, não dá para a gente precisar um tempo preciso de desmame. Cada pessoa tem o seu tempo, né? Cada pessoa vai ter o seu processo. Entendi. Doutor, a gente está falando muito do tratamento com full espectro, né, que tem THC. Como é que é a reação dessas crianças? Todas elas aceitam bem, se dão bem? Conta pra gente como é que é o processo. Cláudia, acho que todos os convidados que vêm aqui, eles falam a mesma coisa. Cada pessoa tem a sua dose, cada pessoa tem a sua resposta. Mas uma particularidade que eu observo quando eu começo os extratos para as crianças é que elas exigem um ajuste de dose mais devagar. Não é incomum de acontecer quando a gente migra de uma gotinha para 2 gotinhas. A criança começa o óleo, começa com uma gotinha e começa a ter boas respostas. A gente sobe para 2 gotinhas, as boas respostas continuam, de melhora da ansiedade, melhora da agitação e outras melhoras que a gente já comentou aqui. Quando a gente sai de 2 para 3 gotinhas, a criança piorou. A criança ficou mais agitada, agora está chorando, está irritada, e agora? Né? Por isso que é importante o acompanhamento, o olhar sensível, porque agora chegou o momento da gente recuar a dose. Volta para 2 gotinhas e observa. E na maioria das vezes, quando eu volto para 2 gotinhas ou até mesmo para 1 gotinha, aquelas evoluções que a gente tinha conseguido lá atrás, elas novamente aparecem e a criança não se apresenta mais com agitação ou inquietação e etc. Então, isso é uma coisa muito interessante que acontece. A sensibilidade individual de cada um, às vezes 1 gotinha faz diferença, às vezes 1 miligrama faz diferença. Então, quando você sai de 5 para 4 miligramas, você recuou a dose, a criança volta a apresentar as melhoras alcançadas anteriormente. A gente sabe que, em se tratando do uso medicinal da cannabis, existe a curva do U invertido, né? Então, na medida do tempo que a gente vai aumentando a dose, a gente vai alcançando os bons resultados. Se por acaso a gente passar da dose que aquele paciente precisa, a gente começa a ter a resposta, muitas vezes a gente chama de paradoxal, que é a resposta contrária. Então, entender essa pessoa, entender esse ponto do U invertido dessa pessoa é fundamental. Por isso o retorno, por isso o feedback, por isso a proximidade com as famílias, por isso começar devagar e seguir devagar. Então, são situações que podem acontecer no início da terapêutica. Muitas vezes os pais têm a expectativa de que, aumentando a dose, a gente vai alcançar uma melhor evolução da pessoa, né? A nível cognitivo, de linguagem, de interação, comunicação e etc. Só que nem sempre é assim. É muito comum eu dizer para os familiares o seguinte: olha, a cannabis já está fazendo a parte dela, né? Muitas vezes o que acontece é a cannabis abrir espaço para a criança conseguir seguir nas terapias comportamentais. A gente não pode deixar de oferecer as terapias comportamentais para a criança, né? A cannabis traz uma estabilidade a nível dessa desregulação de neurotransmissor, né? Porque é isso que ela faz, ela traz regulação
Então, se a gente está num estado de muita ansiedade, em todos os nossos estados emocionais, o que muda aqui em cima, o que muda a nível do sistema nervoso central é a dança dos nossos neurotransmissores. Então, se eu estou num momento de muita inquietação, de muita agitação, de muita ansiedade, há um predomínio do neurotransmissor, por exemplo, chamado glutamato. O que a cannabis faz? Ao regular, né, via sistema endocannabinoide, ela reduz esse tônus glutamaérgico, digamos assim, de atividade de neurotransmissor glutamato e equilibra com o neurotransmissor que relaxa. Então, esse é o papel da cannabis, buscar a regulação. E à medida que a gente vai alcançando essa regulação, chegou o momento de abrir para as terapias comportamentais. Então, esse é o melhor dos caminhos. A cannabis faz o papel dela e depois, simultaneamente, a gente dá o início às terapias comportamentais. Então, é assim. E eu falo isso para os meus pacientes com síndromes demenciais também. Falo, a cannabis já está fazendo o papel dela. Chegamos no que ela vai ajudar. Não adianta eu subir dose infinitamente. Não, chegamos no que ela se propõe a fazer. Agora, a partir de agora, vamos seguir com a fono, vamos seguir com o terapeuta ocupacional, vamos seguir com outras medidas para alcançar o resultado que a gente quer, o resultado que a gente espera, o melhor resultado possível. Doutor Leopoldo, eu falo sobre o tratamento com cannabis para pessoas idosas com demência já há quase 5 anos, né? Mas eu percebo que existe uma expectativa muito grande no resultado. Eu queria saber que, em relação ao autismo, se existe essa expectativa e se alguém desiste porque acha que não se adaptou, se existe esse caso, não serviu. Porque muita gente fala assim para mim, não serviu para minha mãe. E eu sempre quero saber o porquê que não serviu. O que aconteceu? Porque, às vezes, a pessoa cria uma expectativa em um resultado que não vai ter, porque é uma doença que não tem cura. A gente busca qualidade de vida e dificilmente não tem um resultado. Como é que é em relação ao autismo essa expectativa das mães e se alguém desiste porque acha que não deu ou se realmente não deu certo o tratamento? Certo, Cláudia. Na verdade, você tocou num ponto fundamental, que é o alinhamento de expectativa. Médico e a família autistas têm que sentar e conversar sobre os potenciais efeitos terapêuticos daquela medicação. A família precisa estar orientada de como é esse processo terapêutico. Porque realmente a família, eles chegam com muitas expectativas de que vai ser um milagre, vai acontecer ali. E não é assim que acontece. Então, assim, uma boa comunicação clínica, um bom alinhamento de expectativas é fundamental. Eu tenho uma boa experiência com tratamento com uso medicinal da cannabis na população autista. Eu faço parte de uma associação que recebe pacientes autistas na cidade de Ubatuba, onde eu moro atualmente. Então, só lá a gente atende aproximadamente umas 60 crianças fazendo uso do óleo. Na maioria são crianças, mas a gente atende também adolescentes e adultos. Até o momento, nosso índice de desistência da terapia ele é extremamente pequeno. Eu tenho um exemplo para contar de uma mãe que optou por não começar, por desistir da terapia, mas era uma situação que ela estava vivenciando num momento muito difícil. Eu acho que ela esperava algo que fizesse um efeito mais imediato. A criança não conseguia acessar outras terapias. Então, eu tenho um exemplo de uma família que optou por encerrar a terapia com a cannabis, e a gente tem exemplos de grandes estudos que trazem um índice de desistência, de interrupção do tratamento. A grande maioria das vezes, as pessoas desistiram, encerraram o tratamento por conta de efeitos gastrointestinais indesejados, por exemplo, náuseas, vômitos, azia, ou a sensação de boca seca, ou até mesmo o que a gente chama de efeito paradoxal, quando a gente começa a medicação para
aliviar a ansiedade, a gente fica mais ansioso, né? Quando a gente tem um efeito contrário que a gente deseja. Na maioria das vezes, as desistências acontecem por aí. E as desistências podem acontecer também quando não há uma boa comunicação clínica com um profissional, né? Porque a terapia exige um tempo de adaptação, exige ajuste de dose. Então, isso leva um tempo, é preciso que o profissional esteja próximo da família para que isso aconteça. Então, você começando a terapia de forma devagar, ajustando dose devagar, o rol de efeitos colaterais, os potenciais efeitos colaterais, eles são muito baixos, porque a gente está trabalhando com doses muito baixas. Então, na minha experiência, a taxa de desistência da terapia é extremamente baixa. Então, fiquei curiosa. Sei que você agora mora em Ubatuba, mas eu quero saber sobre a associação. Conta mais. Certo. Eu moro em Ubatuba há mais ou menos 4 anos. Lá é onde eu abri as portas do Instituto Caterri e, em paralelo, eu faço parte de um trabalho com uma associação chamada APAU. É uma associação dos pais do espectro do autismo de Ubatuba. Inicialmente, essa associação ela era uma forma de reunir pais autistas para conversar sobre questões relacionadas a seus filhos, trocar informação, trocar experiência, mas aos poucos essa associação foi começando a prestar serviços para a população. Então, todos os profissionais que fazem parte da APA hoje são profissionais voluntários, e então a gente tem, eu na parte da medicina, que fiz a ponte com o uso medicinal da cannabis, a gente tem psicólogo, a gente tem psicopedagogo, a gente tem nutricionista, enfim, outros profissionais que também fazem parte da APAU. A APAU recebe apenas pacientes autistas. Apesar da gente estar localizado em Ubatuba, a gente acabou se tornando uma referência para toda a região. Então, vem pessoas de Paraty, de São Sebastião, de Caraguatatuba, até mesmo de Taubaté, enfim, para receber atendimentos. E a gente vem colhendo assim, experiências maravilhosas ali. No começo, era uma barreira oferecer a medicação, porque tem pessoas que a gente atende que vivem em condições de vulnerabilidade social. A gente conseguiu fazer uma parceria com uma associação aqui do Brasil e que abraçou o projeto. Então, eles conseguem oferecer a medicação para a gente estar podendo prescrever para os nossos pacientes. E a PAU vem se desenvolvendo cada vez mais. É uma coisa muito interessante que a gente consegue dar o acompanhamento para essas crianças. A gente prescreve a medicação, mas a gente está do lado. A gente não deixa essas famílias sozinhas ao iniciar o óleo. Então, a gente está acompanhando, a gente oferece o retorno. A gente não tem braços ainda para alcançar muitas pessoas como a gente gostaria. Então, a gente vem trabalhando como a gente pode, né, dentro das nossas possibilidades, mas fica o convite para vocês, quando forem visitar a região, o litoral norte de São Paulo, a visitarem a APAU. Com certeza vocês serão muito bem-vindos. E é isso. A gente está aberto aí para parcerias e eu sou muito grato por fazer parte desse trabalho. Eu sempre disse que entrei lá para aprender e sigo aprendendo. É um trabalho eu tenho muita satisfação de fazer parte desse projeto. Doutor Leopoldo, conta pra gente, como é que você seleciona os tipos de óleo? Para quem está chegando, que tipo de óleo que você orienta? Procura esse. Eu acho importante falar que tem que ter uma confiança, né? Porque muita gente sabe que vende até na internet, no Mercado Livre, e a gente tem que ter uma preocupação com a qualidade
desse óleo. Você orienta os pacientes, você indica o óleo adequado para cada patologia. Isso é muito importante, as pessoas precisam saber disso, né? Exato, Cláudia. Atualmente eu conheço muito bem os óleos que eu trabalho, né? Mas foi um processo até chegar aqui. O que eu oriento o pessoal que está chegando agora, começando a prescrever os extratos de cannabis, né, é que façam uma pesquisa. Acho que duas condições essenciais no momento da prescrição é conhecer a qualidade do óleo e o preço do óleo, porque o preço ele se torna, sim, uma barreira no tratamento, né? Então, para você saber a qualidade do óleo, você pode solicitar o certificado de análise desse óleo, conhecer o perfil de metais pesados, o perfil dos canabinoides, se tem alguma contaminação, como é que é o perfil microbiológico desse óleo, se é um óleo orgânico ou não. Tudo isso, todas essas informações, a gente vai conseguir no certificado de análise do óleo. Existem aulas, as pessoas podem procurar na internet como interpretar um certificado de análise, isso tudo é muito acessível. Eu fiz muito isso no começo, telefonar para as empresas, telefonar para as associações, bater um papo, pedir orientação, como que é esse óleo, como é que é feito esse extrato, de onde que ele vem. Isso é um exercício muito interessante, isso me conectou com pessoas que me ensinaram muito e que pôde me trazer mais confiança no momento da prescrição. Então, acho que é basicamente isso, conhecer a qualidade, conhecer o preço para que seja acessível ao paciente, às famílias, e buscar pelo o certificado de análise para você conhecer cada vez mais qual óleo você está prescrevendo. Bom, gente, terminamos aqui mais um episódio do nosso podcast, o Podcaia. Hoje nós trouxemos o Dr. Leopoldo, que é especialista da medicina integral e especialista em cannabis medicinal. Foi ótima a nossa conversa. Eu quero que vocês assistam o vídeo completo, curtam, comentem, compartilhem. E eu quero agradecer também a Santa Caia. Agora eu quero que o Dr. Leopoldo fale para a gente onde te encontrar, suas redes sociais, como que a gente te acha? Certo. Cláudia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu vou falar sobre o meu site, que é o institutocaterri.com, e também no WhatsApp, no Instagram, que é @institutocaterri. Ali tem o telefone de contato, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, mandar mensagem e etc. Então, institutocaterri.com. Bacana. Vamos lá, Instituto Caterri. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada por vocês terem assistido até o final esse vídeo com o Dr. Leopoldo. Nosso podcast está incrível. Agora eu quero falar uma coisa com você importante. Você tem que se inscrever, ativar o sininho, curtir e comentar. Muita gente precisa dessas informações. Conto com você.